Oi, gente! Bom, vocês lembram do último vídeo e o nosso assunto era reestruturar, reorganizar, recomeçar a nossa vida, né? E eu contei pra vocês que era isso que eu venho fazendo desde então, desde que eu parei pra ver a minha situação, né? E hoje a gente vai começar com a parte financeira, porque durante muito tempo eu não olhava pra nada das minhas contas. Eu até evitava, porque eu sabia, né, que não ia dar boa coisa. Então, eu pensava que se eu ignorasse esse problema, se eu deixasse pra lá, ele ia desaparecer. E tudo ia se resolver magicamente, como sempre foi. Só que não, né? E isso fez aumentar ainda mais a minha ansiedade, aumentar ainda mais as minhas dívidas, o meu descontrole. Então, agora, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai enfrentar esse problema. Não é um vídeo sobre dinheiro, é um vídeo sobre recuperar o controle da nossa vida. Bom, gente, esse vídeo não vai ajudar ninguém a ficar rico, até porque eu não saberia como fazer isso. Eu ainda tenho dívidas e talvez vocês, como eu, encontrem vários vídeos na internet que vão falar um monte de coisa sobre você economizar, poupar, investir. Só que como fazer isso quando você tem que escolher as contas que você vai pagar no mês? Então, gente, eu ainda tô aprendendo. Eu quero mostrar esse processo pra vocês, que talvez isso possa ajudar alguém. Coloquei vocês aqui pertinho de mim pra mostrar pra vocês como que eu tô fazendo isso, tá? Eu vou disponibilizar o link dessas duas planilhas, que é a planilha de planejamento financeiro e a planilha de orçamento mensal. Eu vou colocar o link aí pra vocês, porque essas duas foram eu que fiz, então é tranquilo, tá? Essa primeira de planejamento financeiro é super importante, porque a primeira coisa que a gente precisa é saber como que tá a nossa vida financeira. Então, é bom que você mapeie todas as suas dívidas, todas as suas contas. Então, eu tenho dívida de empréstimo, eu tenho dívida de consignado. Então, são coisas que consomem grande parte da minha renda. Então, é importante eu saber o que me sobra para as contas mensais mesmo, né? O que eu consigo. Até para que a gente possa ou não contrair novas dívidas, comprar novas coisas, conseguir novas coisas. Então, você vai colocar dívida por dívida, vai colocar qual que é o seu saldo devedor, né? Quanto que ainda falta você pagar dessa dívida, qual que é o valor da parcela mensal que você paga, se você ainda paga, né? Se você ainda não deixou o seu nome pro Serasa, para depois, né, renegociar. E eu falo isso porque eu já deixei, então eu tenho renegociação no Serasa, inclusive. Se você souber, você pode colocar a parcela de juros. Por que isso? Porque na hora de você, vamos supor que você, assim como eu, esteja vivendo uma fase onde você tem que escolher qual conta que você vai pagar. Então, o mais interessante é que você pague aquelas que têm uma maior taxa de juros, porque daí você evita, né? Você acaba com uma dívida maior, porque se você deixar de pagar ela vai aumentar muito mais do que uma que tem uma taxa de juros menores. E aí, você coloca também até quando que essa dívida vai, né? O valor da parcela e quando que é a última parcela dessa dívida. Eu tô aqui com o meu orçamento, com o meu planejamento, e aí eu coloquei algumas dívidas, tá? E, por exemplo, eu tenho, vou pegar a mais assustadora não, vou pegar uma de boa. Eu tenho um acordo no Serasa do Banco do Brasil. Eu tenho um saldo devedor lá de 16.700 e pouco. Eu pago prestações mensais de R$ 288,42. Eu não sei a taxa de juros, mas enfim, porque eu não olhei mesmo, mas seria interessante você colocar todas. E esse acordo vai até maio de 2031. Essa conta, ela não é interessante eu adiantar pagamentos dela. Por quê? Porque lá eu não consigo diminuir a parcela se eu adiantar. Mas outras contas eu consigo pagar antecipado, tipo consignado do Banco do Brasil. Se eu antecipar uma parcela do final, ela vai ficar muito, muito, muito mais barata. Então, é interessante, se eu tiver um dinheirinho sobrando, eu adiantar parcelas do Banco do Brasil e nunca
do Serasa, porque lá não faz diferença. Então, gente, quando você tá vivendo no automático, você tá nem aí para suas contas, isso são coisas que você nunca para pra pensar. E isso faz uma diferença imensa. Se você estiver ligada, estiver prestando atenção ali, consciente da taxa de juros, consciente de se vai amortizar, né? Se vai abater juros, se eu pagar antes ou não, isso faz uma diferença imensa no seu mês, né? No saldo final que você vai estar pagando. Então é importante ter essa noção. Outra coisa que eu coloquei nessa planilha, que no meu caso faz sentido, por quê? Porque eu vou casar, então eu já tenho que ter noção do que eu vou precisar gastar de dinheiro com o casamento, né? Então, o que é o gasto, quem vai ser meu fornecedor, qual que é o valor, né? A entrega, isso eu controlo aqui também. Essa parte da planilha é totalmente opcional, mas se você tem algum projeto que envolve gastar dinheiro com ele, é bom que você coloque aqui. Por exemplo, sei lá, você vai abrir um negócio, você vai gastar com isso. Você coloca ele aqui e vai se preparando para você ver quando que é o melhor momento para você. Então, beleza, né? A minha tá aqui, já coloquei minhas dívidas, o que eu gastei com o casamento. Outra coisa que eu coloquei na minha, que eu não coloquei, né, que eu disponibilizei, foi essa questão aqui, ó, de contas depois que eu for pra minha casa. Por que que é o negócio? A minha ideia é me casar, vou mudar da casa dos meus pais e vou morar com meu marido. Então, contas que hoje eu não tenho porque eu não ajudo em casa, eu vou passar a ter. Vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar condomínio, vou ter que pagar supermercado, vou ter que pagar gás, água, luz, internet, né? Então, eu já tenho que me preparar pra ver se eu tenho condições de fazer isso, né? Porque também não adianta nada fazer como eu já fiz, inclusive, vocês acompanharam, quem já me assistia, que foi ir morar sozinha e não dar conta das despesas e ter que voltar pra trás. Então, pra que isso não aconteça de novo, eu tô me planejando. E o orçamento mensal, eu uso essa planilha aqui. Na verdade, eu uso mais essa daqui, mas essa daqui é do Santander, tá? Que eu baixei. E assim, eu editei ela pra mim, coloquei imagens, coloquei um monte de coisa. Mas eu tô querendo migrar pra minha, que é essa aqui que eu fiz. Ó, tem ela em branco aqui, que é a que eu vou passar pra vocês, tá? Coloquei aqui o ano de 2026 e coloquei também uma aba com o ano de 2027 pra já ir preparando o próximo ano também. Então, aqui tem os 12 meses do ano e um lugar para você listar as suas entradas. Então, por exemplo, né, uma entrada para mim é o meu salário, né? Vou colocar aqui, vou colocar no mês de agosto eu vou ganhar, vamos supor, 3 mil reais, é o meu salário. Então, tá aqui, né, o total da minha entrada do mês de agosto. Eu tenho também o meu vale alimentação. Vou colocar mais resumidinho, porque isso aqui é só um exemplo, tá? O meu vale alimentação, vou colocar aqui no valor de R$ 1.500, tá? Os valores fictícios mesmo, só pra gente ver. Aí, beleza, no total de entradas, 4.500. Botei poucas linhas de entrada, porque no meu caso, minha entrada basicamente é salário, alimentação, esporadicamente o auxílio fardamento, 13º, férias, essas coisas, né? Então, gasta poucas linhas. Se você já tem mais negócios, mais entradas por mês, você pode ir aumentando as linhas, é bem simples. Você vem aqui, clica numa linha aqui e inserir uma linha acima, já vai estar junto nos cálculos, tá? Todos os cálculos da planilha já estão pré-formatados, então a única coisa que você vai ter que fazer aqui é lançar o que entra, tá bom? E aqui de baixo, nessa outra partinha que tá de rosinha, eu fiz clarinho que eu gosto dos negocinhos assim mais suave, tá? Tem as minhas saídas, e aí você vai preencher da mesma forma que lá na entrada. Então, saída aqui, vamos supor, aluguel. Não é minha realidade hoje, mas será em breve. Então, bota aqui, aluguel. Vamos supor que eu pague 1.500 de aluguel. Combustível. Vamos supor que eu pague R$ 500 de combustível por mês, tá? Mas aí, lógico, você vai alimentar com seus valores reais, tá? E aí, soma tudo no final. E nas últimas linhas aqui do cronograma, vocês viram que eu coloquei bastante linha de saída. Porque, né, a garota aqui tem muita conta pra pagar, então eu preciso de muitas linhas. E aí, lá no final, eu tenho o total, tá? Total das minhas despesas, no caso, então, foi 1.500 de aluguel, 500 de combustível, R$ 2.000. Aí, aqui eu tenho uma aba de investimentos. E volta no que eu falei pra vocês, né? Investimento
é uma realidade que hoje não faz sentido pra mim. Seria ótimo ter investimento? Seria. Só que hoje eu tenho que lutar pra conseguir pagar todas as contas do mês. Então não me sobra pra investir e não me sobra pra ter uma reserva de emergência. Óbvio, é o ideal, é o mundo perfeito. Mas hoje não é possível. Espero que seja em breve. É por isso que eu tenho estudado tanto e treinado tanto pro meu TAF. Porque eu quero melhorar a minha realidade, tá? Aí, enfim, se você tiver uma poupança, se você tiver esses trem CDB, investir em tesouro, essas coisas aí que eu pessoalmente não entendo, porque não é realidade pra mim, aí vai ficar aqui nessa abinha amarela. E aqui no final, na última linha verdinha, eu tenho o meu saldo final, que é os meus 4.500 que entraram, né, de salário e vale, menos os meus 2.000 reais de gasto. Então, me sobrou um saldo final de 2.500, que, oh meu Deus, que Deus possa falar amém disso aqui, né, pra me sobrar 2.500 no mês, né, às vezes falta 2.500 no mês, mas sobrar, mas enfim, é a meta, né, que sobre, ia ser lindo. Então, pessoal, eu vou disponibilizar pra vocês essas duas planilhas, espero que possa ajudar, tá? Eu também gosto eu até mostrei aí um trechinho, né? Eu gosto de escrever também no meu planner. Esse mês aqui, eu estava com preguiça, né? Eu imprimi. Mas, geralmente eu escrevo assim pra poder ir riscando quando eu já pagar. Por quê? Nem sempre eu vou estar com o computador na mão, né? Nem sempre eu vou estar... Então, à medida que eu recebo, à medida que eu vou pagando, eu vou riscando tudo bonitinho, depois eu pego meu planner, venho no computador e vou marcando tudo que já foi pago, tudo que já foi feito. E aí, eu não corro risco de esquecer nada pra trás, porque a minha cabecinha é boa. Se eu não escrever, eu esqueço, gente. E aí, né, vocês sabem, né, quando sobra dinheiro, você pode saber que é porque sobrou alguma conta sem pagar. Então, é importante esse controle. Do lado de cá, ó, eu já fiz o meu orçamento. E como vocês podem ver, ó, salário, auxílio alimentação, auxílio fardamento, 13º, férias, outros. Aí aqui dívida, consignada, acordo, nananã, faculdade, cartão, minha mãe, dentista, exame, hotel, que eu vou ter que gastar até com hotel, né, esse mês, iFood, roupa, sapatos, nananã, tudo que eu tenho de gastos, geralmente, eu coloquei ali pra não correr risco de esquecer de nada e deixar tudo, ter ciência de tudo e saber até onde eu posso ir nos meus gastos futuros, né? Que, no caso, agora tem sido bem pertinho, não posso ir muito longe, não. E é isso, pessoal. Outra coisa que é legal da gente identificar é o que é que faz a gente gastar, tá? Quais são os impulsos, quais as ansiedades, quais os medos que fazem esse gatilho de compra na gente, né? No fim, né, tudo nessa vida gira em todo o autoconhecimento. Então, assim, tinham situações que me deixavam mais ansiosas, mais desesperadas e com mais vontade de ter. O medo da falta, às vezes, faz você ficar desesperado e querer ter coisas que ali no momento você nem precisava, você nem precisa esquentar com aquilo. Mas aí você desespera e faz o gasto. Outra coisa que eu não tive, gente, além desse trem de comprar por impulso, foi medo de cartão de crédito, e de empréstimo, sabe? Eu sempre achei que isso era dinheiro, que eu podia usar e abusar e que deixa esse problema aí, essas parcelas pro meu eu do futuro. E como eu nunca anotava minhas contas, eu nunca anotava as parcelas que eu tinha que pagar por mês, foi indo tudo bem, chegou um ponto que o meu dinheiro não dava pra pagar todas as parcelas. E agora, o que eu faço, né? O que eu ia fazer dali então? Então, gente, a gente nunca chega numa situação dessas à toa, né? Alguma coisa aconteceu para que a gente chegasse nesse ponto. E é importante a gente identificar para que, quando a gente se esforçar ali mês a mês para resolver, isso não vá acontecer de novo, né? E assim, pode levar meses pra gente se resolver. No meu caso, vai levar anos. Mas o importante é caminhar, porque esses meses, esses anos, eles vão passar de qualquer forma. Mas a gente pode fazer a coisa certa durante esse tempo, né? No meu caso, eu tenho uma conta minha, um consignado, que foi feito
para 10 anos. Então, é uma dívida grande. Tem pessoas que pagam financiamento, mas aí, no caso, não vamos nem dizer que é uma dívida, porque você tem um bem em troca, né? Mas são anos ali com aquela parte da renda comprometida com aquilo, né? Então, por mais que não seja a nossa área, que não seja uma coisa legal, que não seja uma coisa divertida, é uma coisa importante, né? Porque a gente é adulto agora. E querendo ou não, a gente vai ter que ter uma disciplina na nossa vida pra gente poder conquistar as coisas, né? Uma coisa é você gastar como se não houvesse o amanhã. E outra coisa é você gastar investindo no seu amanhã. Por exemplo, o que eu tô vivendo agora, que é a questão do concurso. Eu tô gastando com um hotel, gastei um pouquinho aí com parte de treinamento, gastei com tênis, que eu tive que investir num tênis mais caro. Mas assim, gasto com academia, né? Com, às vezes, algum suplemento, alguma coisa assim. Mas são gastos conscientes onde eu tô investindo no meu futuro. Investindo em daqui a um tempo ter uma renda melhor, né? É diferente de eu pensar, ai, nossa, eu preciso de lookinhos novos de academia para me inspirar a treinar. Eu não preciso disso. Eu preciso ter vergonha na minha cara e saber que eu tenho que ir treinar. Que isso é o melhor para mim. E, né, que eu tenho minhas roupas velhas aí, eu tenho minhas leggings, eu tenho minhas blusinhas. É disso que eu preciso e só. Disciplina, constância, fazer o que tem que ser feito. A gente não é criança mais, né? Então, a regra é essa, só vai. E ir da melhor maneira possível, sem comprometer ainda mais o nosso futuro. E a meta é daqui a um tempo, né? Quando as coisas conseguirem ficar mais calmas, se acertar, enfim, olhar para minha conta bancária e ter paz. Saber que eu não vou estar no vermelho sempre, que eu não vou estar deixando dívida para trás, né? Que eu vou estar deixando de honrar um compromisso que eu fiz, né? É ficar em paz. Eu não quero ficar rica, não quero nada. Eu quero ter uma vida tranquila. E falando em fazer o que tem que ser feito, mais um dia de simulado de TAF. A gente foi pro batalhão no sábado. Fui eu, o Caio e mais alguns dos aprovados aqui de Patos. E a gente fez o simulado de todos os exercícios. Eu não consegui gravar todos, né? Na verdade, foi o Caio que gravou pra mim. Aí ele gravou um pouco da barra, do salto. Esse não foi o meu melhor salto, né? A gente teve outro melhor, mas aí foi o que ele conseguiu gravar. Gravou as minhas flexões, gravou a nossa corrida também. E foi um treino muito bom. A gente só não conseguiu mesmo bater a corrida, né? Eu e a Larissa, que é a outra moça que tá treinando comigo. Mas foi muito perto. Então, não vou nem considerar como um fracasso, não. Foi bem perto mesmo. Espero muito que tenha feito. Seguir treinando agora. É uma coisa que a gente às vezes demora pra entender, mas enfrentar os nossos problemas, enfrentar as nossas questões, sempre vai doer menos do que continuar fugindo, do que continuar fingindo que não existem, que eles não existem, né? Então, se não dá pra contornar, encara. Não tem outra opção, não tem outro jeito, né? Precisa treinar, treina, precisa trabalhar, trabalha, precisa comer melhor, come. Precisa fazer o que tem que ser feito, enfrentar de frente, de cara, os nossos problemas e vencer. Encontrar o nosso jeito de vencer, né? Que tem vitória que faz sentido pra você e não faz pra mim e vice-versa. Mas encontrar seu jeito de chegar no que você quer. Um beijo, mostra pra mais alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!